Cuide dele como seu filho. O juiz falou aquilo sério, olhando para mim. Ele estava falando do meu neto. Eu estava sentada numa cadeira de plástico duro no Fórum de Goiânia. Eu já tinha criado um filho. Eu sabia o que era isso. E o meu filho estava numa comunidade terapêutica em Aparecida de Goiânia, sem conseguir ficar limpo por mais de 3 semanas seguidas. Olhei para o meu neto, Gabriel, sentado do meu lado. 8 anos, mochila de dinossauro nas costas, tênis desamarrado, olhando para o chão. Eu não disse nada, mas por dentro alguma coisa apertou. Não de medo, de reconhecimento. Eu já tinha feito isso antes. Só não sabia se ainda tinha o que precisava para fazer de novo. Saímos do fórum naquela tarde de abril de 2023 com um papel que me tornava responsável legal por um menino de 8 anos que mal me conhecia de verdade. Me conhecia de visita de domingo, de bolo de aniversário, de voz no telefone. Não de rotina, não de bronca. Não de segunda-feira com dever de casa. O ônibus de volta para o setor Faisalville estava cheio naquele fim de tarde, e eu fiquei de pé, segurando a barra de metal com uma mão e a mão do Gabriel com a outra. E ele deixou, não com carinho, com indiferença, que às vezes é pior, porque pelo menos a resistência você sabe como responder. A indiferença, você não sabe. O ônibus chacoalhou pelos semaforos da Avenida Anhanguera e eu fui olhando pela janela para o Goiânia, que eu conhecia de cor. As palmeiras imperiais da Avenida Goiás, o viaduto do Buriti, as lojas fechando no fim do dia e pensando no Ademar, pensando que ele teria sabido o que fazer, que ele sempre soube o que fazer quando eu não sabia e que fazia 6 anos que eu precisava descobrir as coisas sozinha. Em casa, o Gabriel foi direto para o quarto que eu tinha preparado. O quarto do Rodrigo, com a cama do Rodrigo, o guarda-roupa do Rodrigo, a mesma janela que dava para o jardim que o Ademar plantou. Ele jogou a mochila de dinossauro no chão, sentou na beira da cama e ficou olhando para o jardim. Eu fui até a cozinha, coloquei arroz para cozinhar e quando fui chamar para jantar, ele tinha dormido de tênis, de roupa, em cima do cobertor, encolhido como bicho que ainda não sabe se o lugar é seguro. Eu tirei os tênis devagar, sem acordar. Cobri com o cobertor do Rodrigo. Apaguei a luz. E fui fazer meu prato sozinha na cozinha, sentada na minha cadeira de sempre, olhando para a cadeira vazia do Ademar do outro lado da mesa. Lembrei de uma noite de 1987, o Rodrigo com 2 anos, chorando sem parar às 3 da manhã, com febre de 39, eu e o Ademar se revezando no quarto porque nenhum dos dois sabia o que estava fazendo, mas os dois faziam assim mesmo. Aquilo passou. Pensei, isso também vai passar. Guardei o prato, lavei, apaguei a luz da cozinha. E fui dormir com aquela frase do juiz ainda rondando. Como seu filho, como seu filho. Fechei os olhos. Amanhã tinha escola. A escola foi um desastre desde o primeiro dia. Eu levei o Gabriel na segunda-feira de manhã. De mão dada, atravessamos as 3 quadras até a Escola Estadual Professor Antônio Canedo, e na portaria, a diretora, Dona Fátima, uma mulher de uns 50 anos de cabelo curto e óculos de grau grosso, me recebeu com aquele sorriso cauteloso de quem já foi informada da situação pelo conselho tutelar. Ela se agachou na altura do Gabriel, olhou para ele com aquele jeito de diretora experiente e disse: "Bem-vindo, Gabriel. Aqui você vai ter muitos amigos." O Gabriel olhou para ela com aquela cara e disse: "Não preciso de amigo." Dona Fátima levantou, me olhou e eu encolhi os ombros porque não tinha resposta melhor do que aquela. Na hora do recreio, ele bateu num colega porque o colega pegou a borracha dele sem pedir. A professora do 3º ano, a professora Edilene, me ligou às 10 da manhã. Eu estava em casa tentando lembrar como se fazia lancheira de criança. Fazia 30 anos que não fazia. E atendi com a mão ainda cheirando a mortadela. Dona Irace, o Gabriel bateu no Eduardo. Machucou? Arranhão no braço. Mas a questão é o comportamento. Eu sei, me desculpe, eu vou conversar com ele. Conversei. Ou tentei. Sentei na beira da cama dele naquela tarde e disse com aquela voz de avó que quer ser firme, mas não quer assustar: "Gabriel, não pode bater em colega." Ele ficou me olhando com os olhos grandes e disse:
Ele pegou minha borracha. Mesmo assim não, é minha. Fiquei olhando para ele por um momento. Ele tinha uma lógica própria, rígida e ferida, de criança que aprendeu que as coisas somem se você não defender. Não era maldade. Era sobrevivência com 8 anos de idade. Mas eu não sabia como explicar isso para a professora Edilene. A Neuza apareceu na quarta-feira. Ela sempre aparecia na quarta-feira. Era o dia fixo dela. O dia que ela considerava sua obrigação semanal de irmã mais velha. Bateu o portão às 9 da manhã com uma vasilha de canjica que ela mesma fez. Entrou, olhou em volta na sala, viu a mochila de dinossauro jogada no canto, o tênis do Gabriel no meio do corredor, o caderno aberto na mesa da cozinha com um dever que ele tinha recusado a fazer na noite anterior, e fez aquela cara. Como foi a escola? Foi. Iraci. Neuza, toma café. Ela sentou, tomou café, olhou para a vasilha de canjica que ela mesma tinha trazido. Depois olhou para mim com aquela franqueza de irmã mais velha que acha que franqueza é caridade. Você tem 68 anos. Você não aguenta isso. Tô aguentando. Por quanto tempo? Você dormiu quantas horas essa semana? Não respondi porque a resposta era 4 ou 5 e ela ia usar isso contra mim. Iraci, eu conheço você desde que você nasceu. Você tá com olheira até o queixo. Você tá carregando uma criança traumatizada sozinha, sem ajuda, sem o Ademar. A voz dela vacilou um pouco no nome do Ademar, porque a Neuza também sentia falta dele, só não falava. Dá ele pra adoção, ou pro abrigo, que é melhor do que você sozinha sem condição. Ele é meu neto. Ele é filho do seu filho que não presta. Neuza. É verdade. Eu sei que é verdade. Mas ele continua sendo meu neto. Ela tomou mais café. Olhou pela janela para o jardim do Ademar. Os meus netos nunca me deram trabalho assim, ela disse, mais para si do que para mim. Eu não respondi. Era o contraste de sempre. A vida da Neuza, organizada, filhos estabelecidos, netos comportados que iam para a escola sem bater em ninguém, e a minha, que tinha virado isso. Mas eu nunca quis a vida da Neuza. Sempre quis a minha. Só não esperava que a minha virasse isso. Na segunda semana, o Gabriel fugiu da sala no meio da aula de matemática. A professora Edilene foi até o banheiro procurar, não encontrou, acionou a direção, e quando eu cheguei na escola 20 minutos depois de bicicleta, eu não tinha carro, nunca tive, o Ademar é que dirigia. O Gabriel estava sentado embaixo da escada dos fundos comendo um biscoito que ele tinha pegado da lancheira de outro aluno. Gabriel! Eu me agachei na frente dele. O que aconteceu? A conta não saía. Então você pede ajuda para a professora. Ela explica diferente do jeito que meu pai explicava. Aquilo parou tudo. Eu fiquei de joelhos no chão de cimento embaixo daquela escada, olhando para o meu neto que estava com saudade do pai. Não do pai que existia agora, o pai que usava droga e sumia, mas do pai que existia antes, o pai que explicava a conta de matemática do jeito que fazia sentido para ele. Esse pai ainda existia em algum lugar, só estava muito difícil de alcançar. Você quer que eu peça para a professora explicar diferente? Ele encolheu os ombros. Tanto faz. Não faz tanto faz, você saiu da sala. Tô aqui. Tá aqui embaixo da escada com o biscoito do outro. Ele olhou para o biscoito, depois para mim. Aquela expressão, não de culpa, de cálculo, de criança que está testando até onde vai. Vou devolver, ele disse. E devolveu. Isso eu não esperava. No fim do primeiro mês eu já tinha ido 3 vezes à escola, recebido 4 ligações da professora Edilene, explicado a situação da guarda para a coordenadora pedagógica e preenchido um formulário para o serviço de apoio psicológico da Secretaria de Educação, que tinha fila de espera de 4 meses. 4 meses. Uma criança desregulada com 4 meses de fila de espera para ser atendida. Eu tinha trabalhado 28 anos dentro de escola pública e sabia exatamente o que aquela fila significava. Significava que eu estava sozinha por enquanto. Mas teve uma coisa boa naquele mês. Uma coisa pequena, mas que eu guardei. Numa sexta-feira à tarde, o Gabriel chegou da escola, jogou a mochila no canto de sempre, foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando, fechou e disse sem olhar para mim: Vó,
Tem como fazer ovo mexido? Não foi obrigado. Não foi educação forçada. Foi só uma criança com fome pedindo ovo mexido para a avó. Eu disse: tem. E fiz. Ele comeu em pé no balcão sem sentar, como fazem as crianças. E quando terminou, colocou o prato na pia. Não lavou, mas colocou na pia. Era alguma coisa. Em maio, vieram as primeiras visitas à comunidade terapêutica. Toda a primeira segunda-feira do mês, eu e o Gabriel de ônibus até a Aparecida de Goiânia, 40 minutos de viagem, o menino quieto na janela e eu com a bolsa no colo segurando o que eu ia sentir quando visse o Rodrigo. A primeira visita foi a mais difícil. O Rodrigo estava mais magro do que eu esperava. Olhos fundos, aquela palidez de corpo que ainda está se desintoxicando, mas em pé, limpo, de roupa passada que eu reconheci. Uma camiseta azul que eu tinha dado de presente no Natal de 2021, meses antes de tudo desmoronar de vez. Ele abraçou o Gabriel com aquele abraço de pai que sente culpa, apertado demais, como se quisesse compensar em segundos o que perdeu em meses, e o Gabriel ficou rígido no abraço, os braços ao lado do corpo, não correspondendo. Vi o Rodrigo notar isso. Vi ele engolir. Mãe, ele me disse quando nos sentamos numa mesa do pátio coberto. Rodrigo, tá bem com você? Tá se adaptando. Ele fez amigo na escola? Ainda não, mas vai. Ele ficou olhando para o Gabriel, que estava sentado do outro lado da mesa, olhando para o chão com aquela expressão fechada. Gabriel, o Rodrigo chamou. O menino levantou os olhos. Tô com saudade de você. O Gabriel não disse nada. Desviou o olhar. O Rodrigo olhou para a mesa. Eu não disse nada. Tinha coisas que não eram para mim consertar. A Simone estava na ala feminina da comunidade, que ficava num bloco separado. Ela veio até a área de visitas de blusa branca, cabelo preso, 20 quilos mais magra do que a última vez que eu tinha visto, e abraçou o Gabriel com aquele choro que eu não sabia se era genuíno ou era o choro de quem ainda está aprendendo a sentir de volta. O Gabriel deixou o abraço acontecer, desta vez com menos rigidez. Com a mãe era diferente do que com o pai, não sei porquê, não perguntei. Ela ficou segurando a mão dele por um tempo, olhando para ele como quem cataloga cada centímetro, e depois olhou para mim com aquela expressão que eu não soube ler direito. Gratidão, vergonha, as duas coisas juntas, talvez. Dona Irace, ela disse, obrigada. Não precisa de obrigada. Precisa sim. Fiz que não com a cabeça. No ônibus de volta, o Gabriel dormiu no meu ombro os 40 minutos inteiros, pesado como criança que gastou emoção que não sabia que tinha. Eu deixei. Olhei pela janela. Goiânia ia passando lá fora. As árvores do canteiro central da Avenida Anhanguera, os prédios do setor Bueno, o céu de maio que em Goiás já começa a ficar seco. Pensei no Rodrigo com a camiseta azul. Pensei que aquela camiseta ainda durar era alguma coisa. Em junho, a Neuza voltou na quarta-feira de sempre com bolo de laranja e o mesmo argumento. Como foi a visita? Foi. Ele melhorou? Tá no processo. Irace. Ele vai melhorar, vai sair de lá e vai recair. Você sabe disso. Não sei. Você sabe. Você leu sobre isso. Eu sei que você leu. Eu tinha lido. Eu tinha passado noites lendo sobre dependência química num tablet que a minha sobrinha me ensinou a usar, lendo sobre recaída, sobre ciclos, sobre famílias de dependentes, sobre o que fazer e o que não fazer. A Neuza tinha razão que eu tinha lido. Mas ler sobre uma coisa e desistir por causa do que você leu são coisas diferentes. Neuza, você veio para me ajudar ou para me convencer a desistir? Vim para tomar café com minha irmã. Então toma café e me conta como estão seus netos. Ela tomou café, me contou dos netos. E por 40 minutos a conversa foi normal. Duas irmãs velhas numa cozinha de Goiânia tomando café numa quarta-feira de junho. Isso também era alguma coisa, mas em julho o Gabriel quebrou o vidro da janela do banheiro. Não de propósito, jogou uma bola dentro de casa que eu tinha pedido para não jogar. A bola bateu no espelho do banheiro, o espelho não quebrou, mas a janela ao lado quebrou.
e quando eu ouvi o barulho e fui ver o Gabriel, estava parado no meio do banheiro, olhando para o vidro no chão, com aquela expressão de criança que sabe que errou e já está se preparando para a punição antes de ela chegar. Eu respirei fundo. Olhei para o vidro. Olhei para ele. Você tá machucado? Ele olhou para mim surpreso, como se essa não fosse a primeira pergunta que ele esperava. Não. Então sai do banheiro com cuidado que tem vidro no chão. Ele saiu. Eu varri o vidro, liguei para o vidraceiro, marquei para segunda-feira. Na hora do jantar, o Gabriel ficou quieto do jeito que ficava quando estava esperando punição. Aquele silêncio tenso de criança acuada, e quando eu coloquei o prato dele na mesa, ele disse baixinho: "Desculpa a janela." Era a primeira vez que ele pedia desculpa por alguma coisa. "Tá bom", eu disse. "Come." Ele comeu. E eu fiquei olhando para o jardim do Ademar pela janela da cozinha, pensando que talvez, estava funcionando. Devagarinho, aos trancos, mas funcionando. Foi quando a Neuza ligou naquela noite. Não era quarta-feira, era terça, e isso já me disse que era coisa importante. "Iracy, eu preciso te perguntar uma coisa." "Pergunta." "Você tá feliz?" Fiquei quieta por uns 5 segundos. "Tô bem." "Não perguntei se tá bem. Perguntei se tá feliz." Não respondi. Ela também não disse mais nada por um momento. Depois, "Tô aqui se precisar." E desligou. E eu fiquei com o telefone na mão, olhando para o jardim escuro, pensando que era uma pergunta boa demais para ter resposta fácil. Em agosto, a professora Edilene pediu uma reunião. Não por telefone. Mandou bilhete na agenda do Gabriel, o que significava que era conversa para sentar, não conversa de corredor. Eu fui numa terça de manhã. Deixei o Gabriel na escola e esperei na sala da coordenação numa cadeira igual à do fórum. Plástico duro, ar-condicionado no limite, até a professora Edilene aparecer com uma pasta e aquela expressão de quem quer ajudar, mas não sabe mais como. "Dona Iracy, o Gabriel é inteligente. Isso eu quero deixar claro primeiro." "Eu sei que é. Mas ele tá com dificuldade de se relacionar com os colegas. Não é só a agressividade, é o isolamento. Na hora do recreio, ele fica sozinho no canto da quadra. As crianças tentaram incluir ele algumas vezes e ele recusou." "Eu sei. A gente tá tentando. A dona Fátima conversou com ele semana passada, mas a gente precisa saber. Ele tá em acompanhamento psicológico?" "Tá na fila, 4 meses." Ela fechou a pasta. Ficou me olhando por um momento com aquela expressão de professora que conhece fila de espera de memória. "Dona Iracy, eu tenho uma sobrinha que é psicóloga. Ela atende particular, mas cobra por escala social. Posso pedir o contato dela?" Eu olhei para ela. 28 anos dentro de escola pública e ainda me surpreendia quando alguém fazia isso. Ia além do que o cargo pedia. "Pode", eu disse. "Obrigada, Edilene." "Obrigada nada. O Gabriel é aluno meu." Saí da escola naquela manhã de agosto com o contato da psicóloga no papel e aquela sensação rara de não estar completamente sozinha. Rara, mas boa. A psicóloga se chamava doutora Camila, 30 e poucos anos, consultório simples no setor marista. Começou a atender o Gabriel em setembro. Uma vez por semana, às quintas de tarde, eu levava de bicicleta e esperava do lado de fora numa cadeira de plástico, lendo as notícias no celular por 50 minutos. O Gabriel saía sempre com aquela expressão de quem trabalhou, não de quem sofreu, de quem trabalhou. E no caminho de volta, às vezes falava mais do que o normal, solto, como se a sessão tivesse aberto alguma válvula que precisava de ar. Uma quinta ele me disse, pedalando do meu lado: "A Camila disse que saudade de pai não é fraqueza." Eu disse: "A Camila tem razão." Ele pedalou mais um pouco. Depois disse: "Vó, você também tem saudade do seu pai?" Eu pensei por um segundo. "Tenho. Faz 50 anos e ainda tenho." Ele ficou quieto. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio de fechado, o silêncio de pensando. Isso eu aprendi a distinguir. Em setembro também veio a visita mais difícil até então. O Rodrigo tinha tido uma crise na comunidade. Não chegou a recair, mas chegou perto, e a coordenadora da terapêutica nos avisou antes da visita que ele estava instável emocionalmente.
Eu pensei em não levar o Gabriel. Pensei por 2 dias. E levei, porque achei que esconder o pai do filho era pior do que mostrar o pai com dificuldade. O Rodrigo estava abatido, olhos vermelhos de quem não dormiu, e quando viu o Gabriel, a primeira coisa que fez foi chorar. Não de soluço, de lágrima que escorreu sem avisar, aquela lágrima involuntária de adulto que não queria chorar na frente do filho e chorou assim mesmo. O Gabriel ficou olhando para o pai por um momento. Depois levantou da cadeira, foi até ele e colocou a mão no braço do pai. Não abraço, não palavra, só a mão. O Rodrigo cobriu a mão do filho com a dele. Ficaram assim por uns 30 segundos. Eu olhei para o jardim do pátio coberto para não olhar para eles. Algumas coisas a gente não testemunha. Deixa acontecer e pronto. No ônibus de volta, o Gabriel ficou na janela como sempre. Lá pelo meio do caminho disse, sem virar: "Meu pai estava triste hoje." "Tava", eu disse. "Por que ele chora?" "Porque ele te ama e sente falta de você." Pausa. "Então por que ele foi embora?" E aquele por que ele foi embora dito com 8 anos de voz plana sem drama, foi a pergunta mais pesada que eu ouvi em toda aquela história. Não tinha resposta boa. Tinha só a verdade. Ele ficou doente de um jeito que é difícil de explicar, mas ele está tentando melhorar. Gabriel ficou quieto. Depois, encostou a cabeça na janela. Não dormiu dessa vez. Ficou olhando a Goiânia passar. Em outubro, o Gabriel foi embora. Saiu numa sexta-feira de manhã cedo enquanto eu ainda dormia. Eram 6h15 quando eu acordei e percebi que a casa estava quieta de um jeito errado. Fui até o quarto dele. Cama vazia, mochila de dinossauro no chão, tênis sumido, portão da frente encostado. Fiquei parada no corredor por uns 10 segundos. Depois peguei a bolsa, o celular, a chave e saí. Fui primeiro nas 3 quadras ao redor da casa. A padaria da esquina, a praça do bairro, o caminho da escola. Nada. Liguei para Dona Fátima, que acionou a professora Edilene, que ligou para 2 colegas de turma do Gabriel sem resultado. Liguei para Neuza, que apareceu de chinelo em 20 minutos sem reclamar, sem dizer "eu avisei", só apareceu. Ela ficou em casa caso ele voltasse enquanto eu fui de bicicleta ampliar o raio de busca. O primeiro dia não encontrei nada. Voltei à noite com as pernas bambas, tomei um caldo que a Neuza tinha feito e não consegui dormir. Fiquei na cadeira da cozinha, olhando para o jardim escuro pensando em tudo o que podia ter acontecido com um menino de 8 anos solto em Goiânia sozinho. Não ia listar. Conhecia a lista. Conhecia porque tinha lido, porque tinha vivido perto de quem viveu, porque 28 anos de escola pública ensinam coisas que você preferia não saber. No segundo dia fui mais longe. De ônibus até o Jardim Novo Mundo, porque foi o único lugar que me veio à cabeça, o único endereço que o Gabriel conhecia fora do Faisalville. Desci no ponto, andei pelas ruas daquele bairro que eu não conhecia, entrei em mercearia, perguntando de menino de 8 anos com tênis azul, bati em portão de casa desconhecida. Falei com gente que me olhou com aquele olhar de quem não entende o que aquela senhora está fazendo ali, e talvez não deva estar. A Neuza ligou 3 vezes. Eu atendi, disse que não tinha encontrado, ouvi ela respirar fundo do outro lado e continuei andando. No terceiro dia eu estava com os pés em bolha e a garganta seca de tanto perguntar quando virei numa viela lateral, e vi. Ele estava sentado num degrau de uma casa com janela de madeira velha, de camiseta do Flamengo, que eu não reconhecia. Ele tinha trocado de roupa em algum momento, o que significava que alguém tinha dado ou que ele tinha achado, com uma embalagem de bolacha recheada no colo, comendo com aquela concentração de criança que está com muita fome, mas está tentando fazer durar. Levantou os olhos quando me viu chegar. Ficou me olhando por um segundo. Não fugiu. Eu cheguei perto. Sentei no degrau do lado dele sem dizer nada. Deixei o silêncio ficar. Ele continuou comendo a bolacha. Quando terminou, amassou a embalagem e jogou no chão. Não de descaso, de criança que não tem lixeira. Continuou olhando para a rua. "Vó", ele disse. "Gabriel, você demorou."
Aquilo saiu dele como coisa simples, mas era tudo. Era a confirmação de que ele sabia que eu ia vir. Que tinha saído esperando ser encontrado, de um jeito que criança de 8 anos não sabe nomear, mas o corpo sabe fazer. Demorei, eu disse. Me desculpa. Ele não respondeu. Eu peguei a mão dele. Ele deixou. Levantamos. Fomos até o ponto de ônibus. No caminho ele me contou em pedaços. Tinha saído porque tinha sonhado com o pai e acordado e não conseguia ficar dentro de casa. Tinha andado sem direção. Tinha dormido na viela naquela noite. Uma senhora da casa ao lado tinha dado a camiseta e a bolacha de manhã. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, eu disse: "Obrigada por me contar." Ele encolheu os ombros, mas não tirou a mão da minha. No ônibus de volta, ele dormiu no meu ombro como tinha dormido na volta da primeira visita. Mas dessa vez eu não consegui olhar pela janela. Fiquei olhando para o teto do ônibus com aquela exaustão que é mais do que cansaço. É o cansaço de quem chegou no limite e sabe que chegou, mas ainda não sabe o que fazer com isso. E lembrei. Lembrei de uma conversa com o Ademar em 2002, o Rodrigo com 17 anos numa fase difícil, gritando dentro de casa, batendo porta, e eu e o Ademar sentados na cozinha depois que ele dormiu, os dois exaustos, e o Ademar olhando para a mesa e dizendo: "Iraci, tem horas que amar não é suficiente. Tem horas que a gente precisa reconhecer o que não consegue fazer." Eu tinha discordado naquela noite. Tinha achado que era desistência. Levei anos para entender que não era. Era honestidade. Era a diferença entre continuar por amor e continuar por teimosia, e que as duas coisas às vezes parecem iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. Voltei ao agora. O Gabriel no meu ombro. Goiânia lá fora. Aquela noite, depois de dar banho no Gabriel, fazer ovo mexido, colocar ele na cama, eu liguei para a doutora Camila. Ela atendeu mesmo sendo sexta à noite, porque eu tinha mandado mensagem dizendo que era urgente. "Doutora Camila, eu preciso ser honesta com você. Eu acho que eu não estou dando conta." Silêncio curto. Depois: "Conta o que aconteceu." Contei tudo. Os 3 dias de busca, os pés em bolha, o degrau da viela, a mão dele na minha. Ela ouviu sem interromper, como eu tinha ouvido o Gabriel no ônibus. Quando terminei, ela ficou um momento quieta. Depois disse: "Dona Iraci, o que você acabou de fazer por esse menino foi extraordinário. E reconhecer que chegou no limite não desfaz isso. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo." "Eu sei que as duas podem ser verdade", eu disse, mas eu precisava ouvir alguém dizer. "Você quer conversar sobre as opções?" "Quero, mas não hoje. Hoje eu só queria contar." "Tá bom", ela disse. "Descansa. Segunda, a gente conversa." Desliguei. Fui até a janela da cozinha. O jardim do Ademar estava escuro, a mangueira grande lá no fundo, apenas um vulto escuro contra o céu de outubro. Falei para ele em voz baixa, como fazia às vezes: "Ademar, eu acho que eu não consigo." Não era derrota. Era verdade. E verdade dita em voz alta pesa menos do que verdade carregada em silêncio. Isso eu aprendi tarde, mas aprendi. Na segunda-feira seguinte, eu conversei com a doutora Camila por 1 hora. Ela não me convenceu de nada. Deixou claro que não era para convencer, era para informar. Me explicou como funcionava o abrigo municipal, que o Gabriel continuaria sendo atendido por ela mesmo lá. Que eu poderia visitar toda semana, que suspender a guarda não era o mesmo que abandonar. Que havia uma diferença legal e uma diferença moral entre as duas coisas. Que eu era capaz de tomar essa decisão com lucidez porque eu tinha chegado no limite com dignidade, não em colapso, não em fuga, mas com 3 dias de pé pelas ruas de Goiânia, procurando um menino que eu amava. Liguei para a assistente social do caso, a Andréia, na terça. Ela atendeu com aquela voz de quem já ouviu muita coisa difícil e ainda assim ouve com atenção. "Dona Iraci, quando a senhora está pronta para dar esse passo, me avisa. A gente faz com cuidado." Fiquei mais 2 semanas, não porque mudei de ideia, para ter certeza. Essas 2 semanas eu fiz tudo como sempre. Escola, ovo mexido,
Bicicleta até o consultório da doutora Camila nas quintas, jardim regado de manhã. Mas com outra consciência, como quem está se despedindo de uma rotina sabendo que está se despedindo. O Gabriel não sabia. Não era hora de contar ainda. Numa tarde de novembro, eu sentei na beira da cama do Gabriel enquanto ele fazia dever de casa. Ele tinha melhorado no dever desde que a doutora Camila começou a atender. Ainda resistia, mas terminava. E fiquei olhando para ele por um tempo. Ele levantou os olhos do caderno. "O que foi?" "Nada", eu disse. "Só tô olhando." Ele fez aquela cara de criança que acha adulto esquisito e voltou pro caderno. Eu fiquei mais um pouco, pensando que aquele menino ferido e difícil e imenso tinha chegado na minha casa com uma mochila de dinossauro e tênis desamarrado e tinha me ensinado coisas que eu não esperava aprender com 68 anos. Que limite não é fraqueza. Que pedir ajuda é a coisa mais corajosa. Que você demorou dito sem rancor pode ser a declaração de amor mais honesta que uma criança consegue fazer. Liguei para Andréia na sexta. "Tô pronta." A audiência foi numa manhã de março de 2024. O mesmo fórum, o mesmo corredor, mais outro juiz, mais jovem, de óculos finos. O ar-condicionado estava funcionando dessa vez. Eu fui de blusa azul. A mesma que eu tinha usado na primeira audiência, não por superstição, por círculo. Andréia estava lá, a doutora Camila também, o Gabriel sentado do meu lado com a mochila de dinossauro nas costas, porque ele tinha insistido em levar. O juiz leu os documentos, ouviu a Andréia, ouviu a doutora Camila, me ouviu. Quando eu terminei de explicar, ele ficou um momento olhando para os papéis. Depois levantou os olhos e disse: "Dona Iraci, o que a senhora fez por esse menino nos últimos 11 meses foi extraordinário. A suspensão da guarda não é fracasso, é responsabilidade." Eu engoli, não chorei. Tinha prometido para mim mesma que não ia chorar naquela sala. Saímos do fórum naquela manhã de março, de forma diferente de como tínhamos saído em abril do ano anterior. Em abril, eu tinha saído segurando a mão do Gabriel, sem saber o que vinha. Em março, eu saí do lado da Andréia, o Gabriel na frente com a mochila, indo para o carro da assistente social que ia levá-lo ao abrigo municipal Lar Esperança. Na porta do fórum, ele parou, virou para mim e disse: "Vó, você vai me visitar?" "Todo sábado", eu disse, "das 10 ao meio-dia." Ele pensou por um segundo. "Pode levar ovo mexido?" "Posso levar ovo mexido." Ele virou e foi. Eu fiquei parada na calçada até o carro dobrar a esquina. Então sentei no banco da praça, em frente ao fórum. E chorei. Não de arrependimento, de alívio e de saudade ao mesmo tempo, que às vezes são a mesma coisa. Os sábados no abrigo viraram a âncora da minha semana. Eu chegava às 10 em ponto com marmita de ovo mexido e um joguinho de paciência que compramos numa tarde de domingo de março. O Gabriel tinha escolhido o de cartas com estampa de tubarão. A gente jogava na mesa do refeitório por 2 horas. Ele foi melhorando no abrigo mais rápido do que eu esperava. A doutora Camila me explicou depois que a estrutura fez o trabalho que eu não conseguia fazer sozinha, que eram coisas diferentes e as duas eram necessárias. Eu ouvi isso e fiquei quieta por um momento, e depois disse: "Eu precisava que alguém me dissesse que as duas eram necessárias." Ela disse: "Eu sei." Em abril, o Gabriel me contou numa tarde de sábado que tinha feito um amigo no abrigo, um menino chamado Tiago, 10 anos, que gostava de Flamengo igual a ele. "Ele tem a camiseta igual a que eu achei", o Gabriel disse. "A gente combinou de ir pro jogo quando sair daqui." Eu disse: "Que ótimo." Por dentro, pensei que um menino que planeja ir ao jogo com o amigo é um menino que está olhando para frente. Isso era tudo. Em maio, o Rodrigo me ligou de um número que eu não reconheci. Voz diferente. Não de internado, de homem acordado. "Mãe, a gente concluiu o tratamento. Eu e a Simone. Estamos em Goiânia." Fiquei quieta. "Você tá bem?" "Tô tentando", ele disse. "Conseguimos emprego. Serviços gerais por enquanto, mas temos emprego. Estamos alugando um apartamento no Pedro Ludovico." Pausa. "Eu sei o que você fez pelo Gabriel. Eu sei o que custou." Não respondi de imediato. Depois disse:
Vai visitar ele no abrigo. Ele precisa ver você. Vou, ele disse. Essa semana. Essa semana, eu repeti. Não na próxima. Ele foi naquela semana. A Andréia me contou depois. Eu não estava lá, era visita deles, não minha. Disse que o Gabriel ficou parado quando viu o pai na porta do abrigo por uns 5 segundos. E depois foi. Correu. Abraçou. Aquele abraço de criança que guardou o abraço por tempo demais. O Rodrigo chorou. Dessa vez sem tentar segurar. A segunda audiência foi marcada para uma quinta-feira de julho de 2024. Eu soube com 15 dias de antecedência, quando a Andréia me ligou para informar que o laudo psicológico do Rodrigo e da Simone tinha saído favorável, que eles estavam empregados, que o apartamento no Pedro Ludovico tinha sido vistoriado e aprovado, e que o juiz estava inclinado a devolver a guarda desde que a avaliação final confirmasse o que os documentos indicavam. Dona Irace, ela disse, a senhora precisa saber disso antes de todo mundo. Porque a senhora foi parte disso. Eu fiquei quieta no telefone por um momento. Obrigada, Andréia. Obrigada nada, ela disse. A senhora foi quem segurou. Nos 15 dias que antecederam a audiência, eu continuei indo ao abrigo todo sábado. Mas era diferente. Eu sabia que estava chegando no fim. E o Gabriel também sabia, porque a Andréia tinha conversado com ele com cuidado, preparando o terreno. Na penúltima visita, ele estava mais quieto que o normal. Não no silêncio fechado de antes, mas num silêncio de quem está processando coisa grande. Jogamos as cartas de tubarão por 1 hora. Na hora de ir, ele ficou na porta do refeitório, me olhando por um segundo e disse: Vó, o apartamento do meu pai tem varanda? Não sei, eu disse. Pergunta para ele. Vou perguntar, ele disse. E foi. Eu saí do abrigo naquela tarde com aquela mistura estranha que só aparece quando alguma coisa boa está chegando, mas a chegada dela significa uma mudança, que dói mesmo sendo boa. Fui de bicicleta pelo caminho mais longo até em casa, passei pela escola do Gabriel, pela padaria da esquina, pela praça do bairro. Despedida sem ser despedida. Só queria ver as coisas que tinham sido parte daquele ano. Na manhã da audiência, acordei às 5h30. Tomei café devagar, reguei o jardim do Ademar. Em julho, em Goiânia, o inverno seco pede rega todo dia. E fui até o quarto do Gabriel, que estava vazio fazia 4 meses, mas que eu não tinha desfeito. A mochila de dinossauro não estava mais lá. Ele tinha levado pro abrigo. Mas o tênis desamarrado que ele tinha esquecido no primeiro dia ainda estava debaixo da cama. Não sei por que não joguei fora. Às vezes a gente guarda coisas sem saber por quê. E só entende depois. Fui de blusa azul de novo. Mesmo que na primeira audiência. Mesmo que na audiência de suspensão. Às vezes o círculo precisa de cor. O fórum estava mais cheio do que eu esperava para aquela hora da manhã. Andréia me encontrou no corredor. Doutora Camila chegou logo depois. Sentamos numa sala de espera com cadeiras de plástico. Sempre cadeiras de plástico. Os fóruns de família do Brasil inteiro têm cadeiras de plástico. E esperamos. 20 minutos depois, o Rodrigo e a Simone chegaram. Eu os vi antes que eles me vissem. O Rodrigo de camisa social passada que eu não reconheci. A Simone de vestido azul marinho. Os dois com aquela postura de quem está tentando parecer inteiro e conseguindo mais do que eu esperava. O Rodrigo me viu. Parou, veio até mim. Ficou parado na minha frente por um segundo sem saber o que fazer com as mãos. Aquele jeito dele desde criança, as mãos que não sabiam onde ir quando a emoção era grande demais. Depois, colocou as mãos nos meus ombros. Me olhou. Tinha olheiras, mas os olhos eram claros. Não a clareza forçada de quem está tentando parecer bem, a clareza de quem dormiu e acordou e sabe onde está. Mãe, ele disse. Rodrigo. Eu não tenho palavras. Não precisa de palavras, eu disse. Precisa cuidar do seu filho. Ele assentiu. Engoliu. A Simone veio me abraçar sem dizer nada. Só abraço, longo, daquele jeito de quem sabe que palavras iam ser insuficientes. Eu deixei. Dei tapinha nas costas dela, como se dá em gente que a gente quer que fique de pé. A audiência durou 40 minutos. O juiz, o mesmo jovem de óculos finos da audiência de março,
Leu os laudos em voz alta com aquela cadência de magistrado que quer que cada palavra seja ouvida. Laudo psicológico favorável para ambos os genitores. Avaliação domiciliar aprovada. Emprego comprovado. Período de sobriedade documentado. Comprometimento com acompanhamento terapêutico contínuo. Quando chegou na parte da decisão, ele tirou os óculos, olhou para a sala, eu, Andréia, doutora Camila, Rodrigo, Simone, e disse: a guarda de Gabriel Ferreira dos Santos é restabelecida aos genitores com efeito imediato, sob monitoramento da assistência social por período de 6 meses. Pausa. Isso é o resultado de muito trabalho de muitas pessoas, que sirva de recomeço. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos por uns 3 segundos. Simone apertou o braço dele. Eu fiquei quieta com as mãos no colo, olhando para o juiz que já estava olhando para o próximo papel. Gabriel chegou ao fórum com a Andréia meia hora depois. Ela tinha ido buscá-lo no abrigo enquanto a audiência acontecia. Eu estava sentada no corredor quando ouvi os passos. Levantei. Vi ele dobrar a esquina do corredor com a mochila de dinossauro. A alça remendada, o zíper um pouco torto de tanto abrir e fechar, e os olhos varrendo o corredor até encontrar o pai. Parou. O Rodrigo estava a uns 6 metros. Ficaram se olhando por aqueles 5 segundos que parecem mais. Depois, o Gabriel foi. Não correu dessa vez. Foi com aquela caminhada determinada de criança que tomou uma decisão e está cumprindo. Chegou no pai, abriu os braços e o Rodrigo desceu até ele, e os dois ficaram ali abraçados no corredor do Fórum de Goiânia naquela manhã de julho, com o ar-condicionado funcionando e eu sentada no banco a uns 10 metros, olhando sem querer interromper. A Simone foi até eles e entrou no abraço. Os 3 juntos. Eu olhei para o corredor vazio do outro lado. Respirei. Havia uma leveza estranha naquele momento. Não a leveza de coisa fácil, a leveza de coisa resolvida. São diferentes. A coisa fácil é leve porque não pesou. A coisa resolvida é leve porque pesou e acabou. Essa era a segunda. O Rodrigo veio até mim antes de saírem. O Gabriel do lado, a mão na mão do pai, olhando para mim com aquela expressão. Não de despedida, de continuidade. Como se soubesse que eu não estava saindo da história, só mudando de papel nela. Mãe, o Rodrigo disse. Ficou parado. Não tinha palavra que fechasse aquilo, e eu acho que ele sabia. A gente vai te ligar. A gente vai visitar. Eu sei, eu disse. Gabriel tem coisa a te dizer. O menino me olhou, deu um passo à frente, e disse, com aquela voz plana de 8 anos que já aprendeu que emoção não precisa de volume. Obrigada, vó. Você não desistiu. Eu fiquei olhando para ele por um momento. Pensei em corrigir. Pensei em dizer que tinha desistido sim, que tinha pedido a suspensão, que tinha chorado na praça em frente ao fórum. Mas entendi que ele não estava errado. Ele estava dizendo outra coisa. Estava dizendo que eu nunca desisti dele. E isso era verdade. A guarda eu suspendera. Dele eu não desisti nunca. Vai com seu pai, eu disse. E pergunta sobre a varanda. Ele fez aquela cara de criança que lembra de coisa importante. A varanda. Virou para o Rodrigo. Pai, o apartamento tem varanda? O Rodrigo riu. Primeiro riso de verdade que eu ouvia dele em muito tempo. Tem. Pequenininha, mas tem. Serve, o Gabriel disse com aquela seriedade de 8 anos que é mais engraçada do que ele sabe. Foram. Eu fiquei no banco até sumirem no elevador. Andréia se sentou do meu lado sem dizer nada por uns 2 minutos. Depois disse, tá bem, dona Iraci? Tô, eu disse. E era verdade. Mas antes de ir embora naquele dia, eu fiquei mais um tempo no corredor do fórum, sozinha com a Andréia, e a gente conversou de verdade pela primeira vez. Não sobre o caso, sobre nós. Ela tinha 32 anos, me contou, entrado na assistência social por causa de uma tia que passou por situação parecida com a do Gabriel quando era criança. A gente nunca esquece o adulto que ficou, ela disse. Eu olhei para ela. Espero que o Gabriel não esqueça, eu disse. Não vai, ela disse, com aquela certeza tranquila de quem conhece crianças há tempo suficiente para saber.
Me abraçou na saída. Falou que ia me ligar sobre o monitoramento. Fui de bicicleta para casa. No caminho parei na padaria e comprei um pão de queijo. Sentei numa meinha na calçada em frente, comi devagar, olhei a rua de Goiânia passando, o ônibus amarelo, a mulher com sacola de mercado, o mototaxi na esquina, o calor seco de julho que racha lábio e resseca nariz. Coisas normais de uma quinta-feira de manhã. Coisas que continuavam acontecendo enquanto a vida grande da gente se resolvia em corredores de fórum. Pensei no Ademar. Pensei que se ele tivesse vivo, teria ficado do meu lado em cada audiência, em cada visita ao abrigo, em cada noite de insônia olhando para o jardim. Teria ficado calado, do jeito que ele ficava calado quando não tinha o que dizer, mas teria ficado. Sentia falta daquele silêncio do lado. Mas aprendi, naquele ano e pouco, que a gente aprende a carregar sozinha as coisas que antes eram de dois, não porque fica mais fácil, porque você não tem outra opção e descobre que consegue. Essa descoberta não alegra, mas sustenta. Terminei o pão de queijo, levantei, fui para casa. Naquela tarde eu desci o jardim com a regadora. Já tinha regado de manhã, mas julho em Goiânia é assim, a terra seca depressa. E fiquei entre os vasos que o Ademar tinha plantado, as samambaias, o hibisco vermelho que ele nunca conseguiu fazer florescer e que floresceu 2 anos depois que ele foi como se tivesse esperado a hora certa. O pé de manga lá no fundo estava carregado de frutos pequenos, ainda verdes, que iam amadurecer pelo Natal, igual ao ano passado, igual ao ano anterior, o ritmo do jardim que não sabe de audiência, nem de abrigo nem de dor, só sabe de água e sol e tempo. Larguei a regadora. Sentei no banco de cimento que o Ademar tinha feito com as próprias mãos em 96. Aquele banco baixo embaixo da manga que a gente usava nas tardes de domingo. Fiquei ali por um tempo sem fazer nada. Só sentada. Só respirando. O sol de inverno de Goiânia naquela hora da tarde batia de lado e era quente, mas não pesado, aquele calor de cobertor que aquece sem oprimir. Pensei no Gabriel perguntando sobre a varanda. Ri sozinha. Daquele riso que sai quando a gente está bem de verdade. Não bem de mentira, não bem de aguentando, bem de verdade, com o fundo sólido. Um menino que nego de um ano inteiro de história difícil sai perguntando sobre varanda é um menino que vai ficar bem. Não perfeito. Não sem dificuldade, mas bem. E às vezes bem basta. Peguei o celular. Mandei mensagem para Neuza. Deu certo. Ela respondeu em 3 segundos. A Neuza nunca demorava a responder. Isso era uma constante da vida. Graças a Deus, você tá bem? Mandei. Tô, pode vir na quarta. Ela mandou um coração. Eu ri de novo. A Neuza e seus corações de WhatsApp há 72 anos. Fiquei mais um tempo no banco. O sol foi baixando. O jardim foi ficando na sombra da mangueira. Lá dentro a casa estava quieta. O quarto do Gabriel vazio, a mochila de dinossauro ausente, o tênis debaixo da cama. Eu ia desmontar o quarto na semana seguinte. Não porque queria apagar, porque era hora de deixar o quarto ser quarto de novo. E não memorial. O Gabriel ia visitar. Ia precisar de lugar para dormir quando viesse. Podia deixar arrumado, mas sem o peso de altar. Pensei em ligar para o Rodrigo naquela noite, mas decidi não. Era dia deles. O primeiro dia de volta. Não era hora de mãe ligando. Era hora de pai e filho, e mãe descobrindo como ser família de novo, aos poucos, com os erros que vão acontecer e os acertos que também vão acontecer. Eu ia estar disponível quando precisassem, mas hoje não precisavam de mim. E tudo bem. Às 6 da tarde eu entrei, fiz café, sentei na minha cadeira de sempre, a cadeira vazia do Ademar do outro lado da mesa. Olhei para ela como olhava às vezes. Não com tristeza aguda, com aquela saudade domesticada que você aprende a conviver depois de um tempo. Deu certo, Ademar, eu disse. O menino vai para casa. A cadeira ficou quieta, como sempre. Mas eu jurei que sentia alguma coisa. Não sei se era memória ou fé, ou só o barulho do jardim do lado de fora, que parecia a resposta. Tomei o café, lavei a xícara, apaguei a luz. Na semana seguinte, a Neuza apareceu na quarta, como sempre, mas dessa vez sem argumento. Veio com rosca de coco ainda morna
Entrou, olhou em volta na sala, viu o quarto do Gabriel com a porta aberta e a cama já desmontada e ficou quieta por um momento antes de sentar. Você já desfez o quarto. Comecei. Vou deixar arrumado para quando ele vier visitar. Ela tomou o café que eu já tinha passado esperando ela chegar. 40 anos de quarta-feira ensinam o horário. Ficou olhando para a xícara. Depois me olhou. Iraci, eu preciso te pedir desculpa. Eu parei. Isso eu não esperava. Por quê? Porque eu fiquei falando que você não ia aguentar. Toda semana. E você aguentou. Ela fez aquela expressão da Neuza de assumir coisa errada. Não fácil para ela, nunca foi. Eu estava com medo de você se machucar, mas falei do jeito errado. Você falava por amor. Falava, mas do jeito errado. Fiquei olhando para a irmã por um momento. 72 anos, cabelo branco cortado curto, a testa com aquelas rugas de quem franziu muito, os olhos que eram iguais aos da minha mãe. Neuza, eu disse, você apareceu de chinelo quando liguei que o Gabriel tinha fugido, sem reclamar, sem eu avisar. Ficou em casa esperando ele voltar enquanto eu fui procurar. Pausa. Isso também é amor, do jeito certo. Ela ficou quieta. Tomou mais café. Quando levantou para ir, me abraçou na porta por mais tempo que o normal. A Neuza não era de abraço longo, era de abraço rápido e tapinha nas costas. Esse foi diferente. Eu deixei ser diferente. Em agosto, o Rodrigo me ligou numa tarde de sábado. Voz boa, sem tensão. Mãe, o Gabriel perguntou se pode te ligar. Pode ligar agora, eu disse. 30 segundos depois, o celular tocou com o número do Rodrigo e a voz do Gabriel. Vó. Gabriel. A varanda tem um vaso. O pai deixou eu escolher a planta. Que planta você escolheu? Pausa de criança que está pensando com seriedade. Samambaia. Porque você tem samambaia. Fiquei quieta por um segundo. Boa escolha, eu disse. A doutora. Camila disse que escolher planta é terapêutico. A doutora Camila tem razão em tudo. Ele riu. Primeiro riso que eu ouvia dele no telefone. Não na minha frente, no telefone. Diferente, mais leve. Vó, você vai me visitar no apartamento? Quando você me convidar. Então tô convidando agora. Que dia? Sábado que vem. Tá marcado. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cadeira da cozinha por uns 5 minutos sem fazer nada. Olhando para o jardim do Ademar lá fora, as samambaias, o hibisco, a mangueira grande, pensando que o Gabriel tinha escolhido samambaia porque eu tinha samambaia. Que aquilo era uma coisa pequena que era também uma coisa enorme, do jeito que as coisas pequenas às vezes são. No sábado seguinte eu fui de ônibus até o setor Pedro Ludovico, com uma muda de samambaia embrulhada em jornal. Tirei do meu jardim a que a Lourdes tinha me dado, que eu tinha deixado quase morrer e que tinha sobrevivido assim mesmo. Parecia certo. O Rodrigo me abriu a porta do apartamento do 5º andar, me abraçou, e o Gabriel apareceu correndo do quarto com aquela caminhada que não era mais a caminhada travada de quem não sabe se o lugar é seguro. Era a caminhada de quem está em casa. A samambaia, ele disse com aquela seriedade de 8 anos para coisa que importa. A samambaia, eu confirmei. Ele pegou a muda com cuidado das 2 mãos. Essa delicadeza eu não esperava, mas existia. E foi para a varanda mostrar para o Rodrigo onde ia ficar. Eu fiquei parada na sala do apartamento pequenininho com varanda pequenininha e cozinha aberta, e quadro de criança na parede que eles já tinham pendurado. Um desenho do Gabriel, caça-rabiscos, com a palavra pai escrita em letras maiúsculas tortas no canto. E pensei que aquilo era começo. Não final, começo. Frágil, honesto, real. A Simone fez almoço. A gente comeu na mesa da cozinha os 4, sem cerimônia, sem discurso, sem o peso de coisa importante. Só almoço de sábado. Arroz, feijão, frango assado, a salada que o Gabriel disse que não ia comer e comeu metade sem perceber. Quando terminaram, o Gabriel foi para a varanda ver a samambaia que ele tinha colocado no canto com uma tampinha d'água embaixo, do jeito que eu tinha o ensinado. Rodrigo me olhou da mesa com aquela expressão que eu conhecia desde que ele tinha 2 anos. A expressão de menino que quer dizer alguma coisa e não sabe como começar.
Mãe, ele disse. Rodrigo, a gente vai fazer diferente. Não era promessa grandiosa, era afirmação simples, do tipo que só tem valor se vier com ação depois. Eu sabia disso, ele sabia que eu sabia. Eu sei que vai, eu disse. E quando for difícil, você me liga. Não depois, na hora. Na hora, ele repetiu. Na hora, eu confirmei. Da varanda veio a voz do Gabriel. Vó, a samambaia tá boa aqui? Eu fui até a varanda. Ela estava num canto onde pegava o sol da tarde. Não o sol de meio-dia que queima, o sol de fim de tarde que dourado. Tá ótima, eu disse. O Gabriel ficou olhando para ela com aquela satisfação de quem fez uma coisa bem feita. Eu fiquei do lado dele, olhando para o setor Pedro Ludovico lá embaixo. As ruas, os prédios, o trânsito morno de sábado, o céu de agosto de Goiânia, que já estava começando a perder a secura do inverno. Vó, o Gabriel disse sem virar. Gabriel, você vai continuar vindo no sábado? Quando você quiser. Então todo sábado. Todo sábado. Ficamos um tempo na varanda pequenininha com a samambaia nova e o sol de fim de tarde e o barulho da cidade lá embaixo. Aquilo era o suficiente. Não era tudo que eu tinha sonhado, não era tudo que eu tinha perdido, não era simples nem arrumado, mas era real e era bom, e às vezes isso é o suficiente. Fui embora do apartamento às 4 da tarde. O Gabriel ficou na porta com o Rodrigo acenando enquanto eu esperava o elevador. Quando as portas fecharam, eu encostei na parede de metal e respirei fundo, não de alívio, de chegada. Como quem terminou uma caminhada longa e finalmente reconhece que chegou. Setembro chegou com a chuva que em Goiânia sempre surpreende depois do inverno seco. Aquela primeira chuva do ano que cai de repente numa tarde e a gente fica parada olhando porque esqueceu como era. Eu estava no jardim quando começou, regando as samambaias, e fiquei parada com a regadora na mão, deixando a chuva cair enquanto o jardim do Ademar bebia. O hibisco vermelho que ele nunca viu florescer estava florido de novo. Fui para dentro molhada, troquei de roupa, fiz café, sentei. Peguei o celular. Tinha uma foto que o Rodrigo tinha mandado mais cedo. O Gabriel na varanda do apartamento do Pedro Ludovico, de joelhos na frente da samambaia, examinando as folhas com aquela concentração de 8 anos que ele colocava nas coisas que importavam para ele. Por baixo da foto, o Rodrigo tinha escrito: ele rega todo dia, às vezes 2 vezes. Eu sorri, mandei de volta. Samambaia aguenta. O Rodrigo mandou. Ele também. Fiquei olhando para a troca de mensagens por um momento. Depois guardei o celular e tomei o café. Lá fora a chuva continuava, o jardim brilhava e a mangueira grande balançava um pouco com o vento que a chuva trouxe. Frutos pequenos ainda, Natal ainda estava longe, mas firmes, agarrados, sem intenção nenhuma de cair antes da hora. Pensei no juiz na primeira audiência. Cuide dele como seu filho. Eu tinha tentado. Não tinha conseguido sozinha. Ninguém consegue sozinha. Mas tinha tentado com tudo que tinha. E às vezes, tentar com tudo que tem é o suficiente, mesmo quando o resultado não é o que você imaginou que fosse. Não era o que eu imaginei. Era melhor do jeito que as coisas reais são melhores que as imaginadas. Imperfeito, vivo, continuando. 68 anos me ensinaram que a gente não escolhe os desafios que chegam. Escolhe como fica de pé enquanto eles duram. Eu fiquei de pé de um jeito torto, com a ajuda da Neuza que apareceu de chinelo, da doutora. Camila que atendia sexta à noite, da Andréia que dizia a hora certa e não antes. Fiquei de pé até não conseguir mais, e então tive a coragem de sentar e pedir ajuda. E descobri que pedir ajuda também é ficar de pé, só que de outro jeito. O Gabriel vai crescer. Vai ter dias difíceis. Vai ter dias bons. E eu vou estar aqui, todo sábado, com ovo mexido e jogo de cartas, lembrando para ele que tem gente que fica. Sempre tem gente que fica. Essa história acabou, mas ela vai ficar com você. Eu tenho certeza. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta nos comentários, o que mais te marcou? Foi o Gabriel dizendo, você demorou? Foi a varanda com a samambaia? Escreve aí, quero ler cada um.
Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando aqui. Se inscreve e clica em ripar para não perder a próxima. Lembrei de uma coisa que a minha mãe costumava dizer quando eu era criança e achava que alguma coisa tinha dado errado. Iraci, errado e acabado são coisas diferentes. Errado você conserta, acabado você aceita. Eu não entendi naquela época. Entendia agora. O que tinha acontecido com o Rodrigo não estava acabado, estava em conserto. E eu ia estar aqui enquanto durava o concerto, todo sábado, com a samambaia crescendo na varanda do Pedro Ludovico e o jardim do Ademar florindo aqui em casa. Os dois jardins vivos ao mesmo tempo, nos dois lados da cidade.